isso até pode ser pênalti. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é um maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. E essa mão aqui é só uma mão de referência, não Perfeito. tem esse impacto. Não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Pode seguir. Existe dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. O Correio, uma chupeta pro Gomes. Porque o árbitro xingar o jogador, isso é normal. Agora, se ele diz que o árbitro xingou, ele porque processa o árbitro, é. Hoje o mundo não é assim? Um mundo chato. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E ontem teve um jogaço, Flamengo e Palmeiras, os dois melhores times do Brasil aí no momento, jogando aquele melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Teve tudo, né? Teve briga, teve expulsão, teve falta, teve pênalti, teve gols pra caramba. 3-2 pro Flamengo, eu acho que merecido pro Flamengo, mas teve a questão da arbitragem que sim, mano. Teve um pênalti claríssimo, Palmeiras não dado pela arbitragem e o Palmeiras que foi ajudado contra o São Paulo foi prejudicado contra o Flamengo. Mas na real, gente, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? A arbitragem é tão ruim que hoje você é beneficiado, amanhã você é prejudicado e assim continua. E é pra todos os clubes, tá? Vamos dar uma olhada que o craque Neto falou aí sobre a questão do pênalti. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, cara. Não marcar o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes do Palmeiras, isso é um maior absurdo. Pode entregar aí pro Flamengo aí. Vocês estão de brincadeira, vocês não vão falar nada. Pô, eu tô assistindo o jogo aqui em casa, mas foi muito pênalti. Só absurdo, cara. O VAR em menos de 5 segundos falou que não, o árbitro não foi. Ah, pode parar, velho. Pode parar que acabou. Pode dar o título pro Flamengo aí. Você viu o Neto falando aí sobre a questão do Flamengo, né? Ah, pode dar o título pro Flamengo. Eu acho que não é bem assim não, tá? Porque o Flamengo hoje foi beneficiado, amanhã vai ser prejudicado. E assim tá todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É só vocês começarem a reparar. Não é só lá em cima, lá embaixo também acontece a mesma coisa. Mas vamos ver o que o Mauro César fala aí sobre essa questão do pênalti, então a questão do jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Brasil, isso até pode ser pênalti. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. O Flamengo finalizou 4 vezes e marcou 3 gols na vitória de 3-2 sobre o Palmeiras no Maracanã. Ao contrário do que vinha acontecendo, depois da data FIFA, o time tem apresentado um elevado índice de aproveitamento das suas oportunidades criadas. Foi assim contra o Botafogo e mais ainda nesse domingo. O jogo teve domínio do Palmeiras a maior parte do tempo. Na segunda etapa, obviamente, porque perdia por 2 gols, então teve mais posse de bola, procurou mais o ataque, mas criou muito pouco. O Palmeiras teve poucas oportunidades criadas em função, ou melhor, na proporção do tempo de posse de bola e do domínio, do controle da partida a partir dessa posse. No primeiro tempo, o Palmeiras já era melhor, mas cometeu muitos erros, especialmente permitindo que o Flamengo criasse no corredor central em erros seguidos de Fux, que foi o mapa da mina da vitória rubro-negra. Claro que haverá muita reclamação por lances de arbitragem, e aí podemos até ser mais específicos falando. Do primeiro lance, o pênalti perdido pelo Gustavo Gomes, no Brasil, isso até pode ser pênalti. Em nenhum lugar do mundo isso é pênalti. O jogador leva um pequeno toque, um empurrãozinho, que não é o bastante para derrubar um homem daquele tamanho. Ele consegue cabecear, ou seja, nem perde o equilíbrio, cabeceia com perigo, por muito pouco não faz o gol de abertura do placar, e aí quer o pênalti também. Se ele não consegue cabecear, se o Jorginho empurra o Gustavo Gomes com força a ponto de o zagueiro palmeirense não conseguir a conclusão, pênalti. Mas não foi o que aconteceu. E o Wilton, dessa vez, o árbitro, claramente estava disposto a apitar futebol, que é diferente de futebol praticado no Brasil, que é o futebol da central do apito. É o futebol das faltinhas, dos pênaltis à brasileira, o que não aconteceu. Nos outros lances, o Flamengo reclamou de uma falta no Arrascaeta na origem do tento marcado por Vitor Roque. Ele não marcou. O Wilton não marcou a falta. Como não marcou, por exemplo, falta nenhuma quando o Bruno Fux tenta cavar uma infração depois de outro arranca-rabo ali com o empurrãozinho de lá e de cá do Pedro, no zagueiro do Palmeiras. O zagueiro se jogou. Porque, vamos combinar, gente, aquele toquinho é suficiente para derrubar um homem daquele tamanho? Não, ele tenta ganhar uma falta. O árbitro não estava marcando. E aí a bola segue em jogo e, na sequência, ele acaba pisando no pé do centroavante, fazendo o pênalti. E na origem desse lance também, o Vitor Roque, que é ótimo jogador, fez uma boa partida, marcou um bonito gol, tirando proveito do erro crasso do Flamengo, que permitiu ficar com um homem a menos por um tempo enorme, depois da lesão de Léo Ortiz. E ele aproveitou muito bem no posicionamento, as costas de
de Emerson Royal, péssima partida do lateral direito do Flamengo defensivamente falando, né? Os 2 gols do Palmeiras foram criados no seu setor, esse diretamente em cima dele, e cava o tempo todo, é uma pena. O Vitor Roque é muito bom atacante, tá jogando muito bem pelo Palmeiras, mas cava falta o tempo inteiro. E num choque normal de jogo ali com o Danilo, ele tenta cavar uma falta que também o árbitro não marcou, porque não estava marcando faltinhas. A gente tem que definir o que a gente quer. Ou quer o futebol brasileiro, essa porcaria de faltinha a todo tempo, que é o futebol da central do apito, desses ex-árbitros que por muito tempo apitaram muito mal e que hoje tem o microfone à frente e falam tantas coisas loucas que em nenhum lugar do mundo isso acontece, é aceito. Ou a gente quer um futebol como é jogado lá fora, com contato físico, com bola rolando, e com falta quando é falta, e não por qualquer contato físico. O Flamengo não jogou nem para vencer o jogo. O empate seria um placar mais adequado se você considerar o aproveitamento do Flamengo em chances criadas e as poucas chances criadas pelo Palmeiras. Mas o domínio do jogo pelo Palmeiras, talvez o empate fosse um placar até mais razoável. Mas, dessa vez, a eficiência do time rubro-negro nas conclusões dos lances que conseguiu levar perigo acabou sendo decisiva. Vejamos como segue o campeonato e teremos, evidentemente, mais uma chatíssima semana de reclamação de arbitragem. Dessa vez com uma criação de narrativa, tentando comparar o que aconteceu hoje com o absurdo do jogo de algumas semanas no Morumbi. Outro lance reclamado aí pelo lado do Palmeiras também é uma suposta falta em cima do Bruno Fux, né? Teve até um lance, um comecinho lá, parece que teve uma falta também no Tigrinho lá. Só que é o seguinte, mano, eu achei que não foi falta, tá? Eu achei que é lance que acontece no jogo aí, normal. Em relação ao pênalti lá no Gustavo Gomes, foi pênalti, mas em relação a essa falta aí, eu não achei não, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que o Abel Ferreira fala sobre esse empurrão e essa falta antes do pênalti dado ao Flamengo. Passo, acho que é acima de tudo o passo, o penalti. É verdade que o Bruno pode evitar aquela situação, mas temos que ver antes o que é que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão. Aquilo, se fosse no basquete, era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Portanto, aí eu não, olhando diretamente, há antecedentes que fazem com que o meu jogador se tenha que levantar do chão, não estava numa posição no aro e depois sim, é verdade, toca, é penalti, não vou pôr em questão isso. Ó, só pra ficar bem entendido aí o que eu tô falando, siga como que o VAR aí fala com o árbitro sobre o lance do Jorginho contra o Gustavo Gomes, tá? Que é o lance, eu acho que é um lance crucial, que é o lance de pênalti. Mas siga aí. Goleiro, ataque, pode jogar, tá, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, como fosse um empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Tem salto em velocidade. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 Calma. também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Não impacta, pra- ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Aqui. Então é isso, gente. Ó, você vê o VAR aí falando, não houve impacto. Para, né, gente? Isso aí é pênalti pra caramba, como o lance do São Paulo contra o Palmeiras lá, o Palmeiras contra o São Paulo, foi pênalti pra caramba também. É pênalti, gente. Pênalti. Simplesmente assim. Agora, vou falar uma coisa pra você. O árbitro, você pode observar, e tá na outra ponta. Ele pode até não ter visto muito bem o ângulo pra afirmar que foi pênalti. Então o cara conta com o VAR. Os juízes já não são aquelas coisas, gente. Mas o VAR ele é muito pior. Porque os caras estão com 3, 4 câmeras, eles voltam o lance, eles vão em câmera lenta, volta, vai, e aí os caras ainda continuam cometendo os mesmos erros. Isso é pênalti, claro. E o Flamengo, gente, pra mim, o jogo de ontem foi um jogaço. Pra mim, o Flamengo mereceu ganhar o jogo sim. O Palmeiras dominou certas partes do jogo, dominou. O Palmeiras tem um timaço, gente. Só que
Seguinte, eu achei que o Flamengo mereceu ganhar o jogo, tá? Agora, não dá pra gente também pegar e passar pano pra uma coisa que é visível. É pênalti, claro. Simplesmente assim, é só marcar. Ninguém garante que o cara ia fazer o pênalti, ou ia fazer o gol de pênalti. Mas foi pênalti. Só isso. Agora, vamos dar uma olhada, né, mano? O VAR é uma porcaria pra todos os times aqui no Campeonato Brasileiro. E o pior, né, gente, que assim, acaba o jogo, aí você, vai escutar os personagens do jogo, aí acaba o jogo, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, vem falando que o árbitro xingou. Na boa, gente, isso aí é normal no futebol, o árbitro xinga mesmo, o jogador sempre xingou e nunca vai parar de xingar. Eu não vejo qual a diferença, até porque os jogadores xingam o árbitro, os jogadores tentam peitar o árbitro, os treinadores tentam. É lógico que na teoria isso não deveria ocorrer. Na teoria o cara vai lá, apita o jogo e acabou. A partir do momento que o árbitro começa a ofender os atletas, é uma situação que não deveria ocorrer. Por isso que eu falo na teoria. Mas na prática isso é normal, isso acontece todo jogo, tá? Como na teoria, os jogadores e nem os técnicos, eles deveriam reclamar tanto igual eles reclamam. Aqui faz aquele bolinho, né? O árbitro fica no meio. Eu acho até engraçado uma situação, né? O Wilton, ele apitou o Mundial, Super Mundial, onde estava Flamengo, Palmeiras e tal. Você viu o Wilton apitando lá? É outro juiz. Outro nível de juiz. Chega aqui no Brasil, os caras também chutam o balde e não estão nem aí. Mas vamos ver o que o Gustavo Gomes falou aí dessa treta com o Wilton. Você gostaria de contar pra gente o que foi especificamente que ele falou pra você, o porquê, o que aconteceu, em quais momentos do jogo isso aconteceu? Não, já, como eu falei, fica em campo isso. Se vocês querem puxar as câmeras, as imagens aí onde ele fecha o microfone. Mas faz parte disso. Eu acho que ele errou, mas ser um ser humano também pode errar. Mas o que deveria mudar é o caráter, né? Tipo, de ser um pouco mais humano. Falei, sostenho ainda, acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Tem que ser um pouco mais humilde, porque a gente tratamos de respeitar o árbitro, a recomendação sempre dos diretores da arbitragem é isso. Nós tratamos de conversar na boa. Tenho boa relação com a maioria dos melhores árbitros, como Klaus, Aronco, etc. São os caras que conseguem conversar bem. Mas, como eu falei, fica em campo. Já passou, agora pensar no próximo jogo, enfrentamos um rival difícil, um time bom. Eu fiquei triste porque acho que se enfrentaram hoje dois times grandes que estão brigando sempre, lutando sempre por títulos nos últimos anos e fico triste por isso, mas temos que pensar no próximo jogo. Ainda somos líderes do campeonato brasileiro. Temos um jogo importante de semifinal, que a gente está a 2 jogos de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso. Correio, uma chupeta pro Gomes, porque o árbitro xingar o jogador, isso é normal. Agora, se ele diz que o árbitro xingou, ele porque o processo o árbitro Hoje o mundo não é assim? Um mundo chato? Agora, tá reclamando que o árbitro xingou você? Você queria que o árbitro te beijasse, te abraçasse? Pô, isso é normal no futebol, essa linguagem dentro do campo, meu. Choradeira fajuta. Pelo amor, eu fico doido com esse tipo de declaração. Mandar o quê? Como é que é o negócio? Não, o árbitro. Vai mandar o quê pra ele, pro Gomes? Vai mandar o quê pro Gomes? Uma chupeta. Que isso? Vai ficar chorando agora? Ah, pelo amor de Deus, meu. Dentro do campo acontece tudo isso que ele falou. O árbitro xinga mesmo, o jogador xinga o árbitro. E acontece isso e acabou, fica no campo. Agora ele chega, não. O que o Abel xinga tantos anos. Antigamente não tinha microfone. O Abel na beira do campo. Não tinha nada disso. O Abel na beira do campo, ele xinga todo mundo. Para com isso. Antigamente não tiver. Galera, e pra mim, assim, é isso que é o grande problema, né? Tem esses problemas de arbitragem aí que já é uma porcaria há muito tempo. Gente, eu tô falando há anos. Depois que lançaram o VAR, parece que piorou a arbitragem, porque os árbitros já são fracos. Aí o VAR é pior do que os árbitros. Então, assim, é difícil. E outra situação também que eu acho que é muito complicada, que a gente também tem que entender, é que aí a gente começa a dar atenção muito pra arbitragem e não pro jogo. Foi um jogaço, um jogo muito bom. O Palmeiras tem um timaço, o Flamengo tem um timaço. E isso, gente, é um frame do que pode acontecer daqui a um mês, por aí. Por quê?
Porque o Palmeiras e o Flamengo estão nas semifinais, gente. Pode dar Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. E o bicho vai pegar porque são dois grandes times. Flamengo uma seleção, o Palmeiras também montou um timaço. Então assim, esse que é o problema. A gente começa a observar muito essas coisas da arbitragem e esquece da partida. A partida foi uma partida muito boa, onde o Flamengo deu até muita chance jogando no Maracanã pro Palmeiras. O Flamengo aí conseguiu ser mais efetivo fazendo seus gols. E o Palmeiras teve esse erro contra, né, da arbitragem contra o Palmeiras, mas o Palmeiras também se portou muito bem, dominando ali o meio-campo na maior parte do jogo, apesar de eu entender que o Flamengo mereceu ganhar a partida de ontem, tá? Agora, essas polêmicas de arbitragem aí só acabam com o futebol brasileiro. Por enquanto que a gente deixar tudo na mão da CBF, gente, a gente tá lascado, tá? A arbitragem não é profissional e a gente sabe que precisa melhorar. Mas é igual eu falo pra vocês, um dia você é beneficiado, outro dia você é prejudicado, e é assim que segue o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, tá? Isso não é bom pra nós, não é bom pro brasileiro, não é bom pro produto futebol brasileiro, tá? Galera, deixa o like, se inscreva no nosso canal, peço pra você também compartilhar esse vídeo com seus amigos aí, hype o nosso vídeo também, se você puder. E eu peço pra vocês, coloque nos comentários, você acha que o Palmeiras foi prejudicado ou não nesses lances contra o Flamengo? Ou vocês acham que o jogo foi normal, sem nenhuma polêmica? Coloque nos comentários aí. Na minha opinião, o Flamengo mereceu ganhar. Mas sim, mano, teve um erro da arbitragem que, na minha opinião, foi pênalti em cima do Gustavo Gomes. Mas, vida que segue. No meio de semana aí tem jogos aí de Flamengo e também de Palmeiras na Libertadores. Galera, tamo juntos. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu.